Boa noite, amados. Graça e paz. Vamos nos colocar de pé para juntos louvarmos e celebrarmos ao Senhor. Vamos orar ao nosso Pai. Deus, nós rendemos graças a Ti porque nós podemos mais uma vez nos reunirmos aqui como um corpo pertencente a um Deus vivo, para juntos, Senhor, buscarmos mais e mais de Ti, buscarmos nos aprofundar na Tua palavra, no conhecimento desta verdade que nos libertou, Senhor, e nos trouxe vida e vida em abundância, Pai. Nós bendizemos e glorificamos o Teu nome, porque temos a Ti como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Pai. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado por um culto abençoado, repleto do Teu mover, do Teu agir, do fluir do Teu Espírito Santo neste lugar e no nosso meio, Pai. A Ti rendemos, Senhor, graças, louvores e adoração com tudo que temos e com tudo que somos, pois só Tu és bom, só Tu és santo e digno de todo louvor, honra e glória hoje e sempre. Aleluia! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos,
perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos declarar com fé essas verdades. Obrigada, Senhor.
onde eu posso descansar. No teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. A tua presença
opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor. Aleluia. Você pode levantar sua mão e agradecer ao Senhor pela presença dEle, que habita em você. Aleluia. Nós carregamos, irmãos, a presença de Deus, não é? Lá na velha aliança, né, se falava da arca. Hoje somos nós que carregamos a presença do Senhor. Aleluia. Isso é um privilégio que nós temos, amém? Isso é possível, irmãos, porque um dia Jesus veio, morreu por nós e estabeleceu a nova aliança. E hoje nós somos o templo, nós somos esta arca, amém? E nós somos gratos ao Senhor por você, é grato ao Senhor por isso. Aleluia. Diga assim: eu carrego a presença. Diga assim: o poder habita dentro de mim. Aleluia. Você crê nisso? Então você vai cumprimentar essa pessoa do seu lado direito, da esquerda, e vai declarar: olha, que o poder de Deus toque em você nessa noite. Faça isso. Que o poder do Senhor toque na sua vida nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Deixa eu beber uma aguinha já antes aqui, né? Aleluia. Glória a Deus, amém? Nós carregamos, irmãos, o próprio Deus, não só a presença, né? Mas o próprio Senhor, né? Habita dentro de nós. Então, né? Eu sempre falo assim, né? Tem um hino meio antigo que fala: o poder dos poderes habita dentro de mim. Né? E nós temos que ter essa convicção, amém? É até engraçado, eu estou falando isso, me lembrei, nessa semana, foi essa semana ou foi finalzinho da semana passada, né? Eu tenho né, dos 3 cachorros que eu tenho lá, tem um meio veião, que a Simone resgatou, e ele aliás, foi 3 cirurgias, né? E aí esses dias ele estava lá, não levantava, né? Problema na coluna. Ele é veinho, irmãos, é dureza, né? Problema na coluna, e não levantava, e a gente já ficando, falando, meu Deus. Aí eu estava sozinho em casa, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tinha dado aula em Campinas, né, de evangelismo, e eu entrei um pouquinho, né, apesar de, né, não estar ali na matéria, mas falei um pouquinho do nome de Jesus, né, e aí eu
Tô olhando, ele só deitado, ele olhava com aquela carinha. Cachorro tem uma cara de dó, né, irmão? Quando tá doente, faz aqui, né? Faz aquela carinha, eu olhei. Tinha que dar comida para ele deitado, ele comia deitado, aí engasgava, e a Simone falou, não está levantando mais. Né? Fazendo a sujeira ali onde ele estava, irmão, as necessidades dele. Aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Aí eu peguei, coloquei a mão em cima da cabeça dele e falei, Senhor, o teu nome é sobre todo nome. Falei isso ontem. Senhor, ele vai levantar, em nome de Jesus vai começar a andar, esse cachorro vai começar a andar. Falei, ele foi resgatado, a Simone resgatou ele, não é para ele ficar aí doente não, irmãos. Quando eu falei em nome de Jesus, aí eu olhei para ele, eu falei, bom, agora eu vou dar uma dos apóstolos. Aí eu olhei e falei, Luke, levanta. Aí ele olhava assim. Daí eu falei, bom, eu ia falar pela fé, mas ele não ia responder e nem ia fazer pela fé, né, irmãos? Aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Peguei não um tapão, né, irmão? Dei 2 tapinhas nele e falei, vamos, levanta, Lucas, vamos comer. Quando eu falei isso, irmãos, ele levantou, está até agora andando. Né? Tá lá, né? É lógico, irmão, tá velhinho, né? Tá velhinho, anda meio que, né? Mas tá levantando, tá comendo, já não tá fazendo misericórdia, né? Eu tinha que ficar limpando ia falar aquelas porcaria mesmo, né, irmãos? Limpando aqueles negócios lá toda hora, agora vai, faz a necessidade dele, está lá, andando, amém? Aleluia. Eu creio, irmãos, que tudo que é relacionado comigo, com você, é abençoado, amém? Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Eu quero que você abra comigo, é um texto bem conhecido, irmãos, que eu quero falar nessa noite. Eu vou falar que eu não vou ser muito demorado não, mas não vou prometer algo que eu não sei se eu posso cumprir, amém? Vamos lá, Abacuque 3,17, quero abrir aqui, que você abra junto comigo, muito conhecido, amém? Estava meditando nesse texto. Aleluia, eu não sei como que você está passando esses dias, né? E eu digo passando esses dias, né? Às vezes a gente vai lá, cumprimenta o irmão, como que você está? Não, tudo bem, graças a Deus. Mas eu sempre digo assim, né, irmãos? Tem coisas que nós conversamos com irmãos. E eu estou falando aqui, eu falo a diversidade, irmão, mas eu estou trocando essa palavra diversidade, luta, porque eu creio que crente, ele passa por desafio, amém, irmão? O desafio é para ser vencido, amém? Mas eu creio que cada um de nós, irmãos, né, passamos por desafios, né? Às vezes a gente não comenta. Pastor, o senhor está passando alguma coisa? Não, irmão, não estou, tá? Eu estou pregando, mas não estou passando nada não, né? Mas, apesar que desafios a gente sempre tem, né, irmão? Sempre tem, né? Mas vamos lá. E às vezes a gente conversa, às vezes a gente fala, às vezes a gente não fala, mas a gente vai ali, né, em nome de Jesus, e a gente vai na palavra, vai permanecendo, né? Até vencermos, né? Até, vamos dizer assim, até se manifestar, né? Aquilo que nós esperamos que a gente passar adiante, né? Pelos desafios. Mas na verdade, irmãos, muitas vezes eu não conheço, eu não sei o que você está passando, e nem você sabe o que eu estou passando, não é assim? Não é? Tem pessoas que nós conversamos, tem desafios que a gente até fala para alguém, mas tem outros que a gente fica quieto, não é assim, irmãos? E a gente fica lá, né? Mas o certo é que todos nós passamos por algum tipo de desafio na nossa vida, né, irmãos? E isso vai ser até a volta de Jesus, né? Quero desanimar você, mas a gente vai sempre estar passando por desafios, amém? E eu quero ler com você aí, você vai entender porque que eu estou falando isso. Vamos ler aí, Abacuque 3,17, bem conhecido, como eu disse, diz assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Né? Até aí, somente aqui fala que de um canto, a gente vai falar isso já, né? Mas irmãos, nós achamos, eu não sei você, né? Mas eu creio que todos nós achamos e já ouvimos esse texto aqui muitas vezes, não é verdade? Né? Sobre aqui o profeta Abacuque. Eu não sei você, mas eu acho esse texto, quando eu olho assim, maravilhoso. Né? Mas, irmãos, às vezes a gente olha, né, principalmente essa parte, quando diz, né, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e nós nos alegramos, e Deus é tudo isso para nós mesmos. Ele é isso para você? Ele é a tua alegria, você se exalta, né, exaltado nele, ele é aquele, como diz aí, que é a tua fortaleza, ele é tudo isso para nós, amém, irmãos? Mas você sabe, irmãos, que quando o profeta estava dizendo essas palavras, né, e até engraçado, né,
ele não está falando algo, irmão, que ele só estava pensando algo, né? Até quando ele fala assim, ó, ainda que a figueira não floresça, né? Nem haja fruto na vide. Não era algo, irmãos, que ele, vou dar um exemplo para você, que ele acordou pela manhã, né? E foi fazer uma oração, tá bom? E ele começou a falar do nada, ainda que a figueira, né? Vamos trazer para você entender, né? Ele está falando uma poesia para Deus, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, né? Eu ainda assim me alegraria. Não foi só algo, irmãos, que ele declarou, né? Vamos dizer assim, que era só um pensamento dele, não. Quando diz aí, ainda que a figueira não floresça, ele fala ainda que, irmãos, era algo que estava eminente para acontecer. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Não foi algo que somente ele disse, né? É a mesma coisa que eu chegasse aqui e falava, olha, ainda, né? O meu carro está com gasolina, meus irmãos? Está com gasolina, mas eu falo assim, né? Ainda que falte a gasolina do meu carro, né? Pensando, mas está com gasolina lá, não é? Não vai faltar, amém? Nem para mim, nem para você. Mas aqui, irmãos, Abacuque está falando de algo, irmãos, que iria acontecer. Iria acontecer. Por quê, irmãos? Iria acontecer. Se você ler o capítulo 1, 2, você lê toda a história, né? Se você olhar aqui, Deus havia revelado ao profeta Abacuque, né, que Judá, e se eu não me engano, até Jerusalém já tinha sido invadida, eu não me recordo agora, mas Judá ia ser invadido pelos babilônicos. Aí ia haver uma invasão, e para quem conhece a história, né, o povo lá de Judá, de Israel, ficaria cativo lá em Jerusalém, aliás, lá na Babilônia, né, 70 anos, Jerusalém seria destruído, ou seja, Abacuque começa a orar e Deus fala algumas coisas para Abacuque. Né? E até ele fala, vai acontecer isso, né? E era por causa assim do pecado do povo, irmão, daquilo que o povo tinha desobedecido a Deus. E aí Deus depois até fala para Abacuque, mas vai chegar um momento que eu vou tratar com esses invasores, com os babilônicos, que eu vou tratar, né, com os babilônicos, ou melhor, na região ali dos caldeus, eu vou tratar com eles, né? Então Deus está falando aquilo que iria acontecer, ou seja, era algo eminente. Pastor, o senhor está dizendo que a figueira não ia florescer, não ia haver fruto na vide, o produto da oliveira, né, como está dizendo aqui, não ia ter, os campos não iam produzir mantimento. Sim, irmãos. Por quê? Porque haveria uma invasão, né, em Jerusalém, e o povo também seria levado o quê? Cativo. Vocês estão entendendo? Então era algo, irmãos, eminente, era algo que Deus havia falado o quê? Que ia acontecer. Olha só, irmãos, que coisa, né? Graças a Deus que a gente vem aqui no culto, né? E a gente está num tempo maravilhoso, viu, irmãos? Né? Porque aqui você vai ouvir falar que Deus é bom, tem coisa que a gente sabe que vai acontecer, mas nós sabemos, irmãos, que nós estamos em Deus, em Cristo, amém? Estamos guardados, um dia vamos, como já está sendo muito falado esses dias, vamos ser o quê? Arrebatados. Mas eu estou lendo esse texto, irmãos, para quê? Por quê? Porque ele está descrevendo algo que ia acontecer, que já era iminente. E ele no versículo 18, eu já li, ele começa a dizer, todavia eu me alegro no Senhor, o Senhor é a minha força, tá? Se eu olhar esse texto, né, o livro de Abacuque, aliás, acho que é Abacuque, eu não marquei aqui, acho que é Abacuque 2,4, tem até lá, onde diz que o justo viverá da sua fé. Diga para o teu irmão assim, você vai viver da sua fé. Amém? E o livro de Abacuque, irmãos, é um livro que fala assim de fé. Agora eu quero falar algo para você. Abacuque está falando todas essas coisas de algo que era iminente, que ia acontecer. Irmãos, sabe que eu estava até anotando essas coisas agora de tarde, quando o pastor Delfim ligou para mim. Você sabe que é fácil, aliás, né? É fácil a gente falar de fé quando está tudo bem. Não é? É ou não é, irmãos? É fácil a gente falar de fé, né? Quando as coisas estão, como que eu posso dizer, da forma que você planejou as coisas, que você colocou as coisas ali, as coisas estão indo bem. É fácil, irmãos, a gente falar sobre fé. Não é? Vamos dizer assim, é bem tranquilo, né, nós estarmos falando de fé quando aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente planejou, está acontecendo da melhor forma possível, né? Se alguém vem falar de fé, a gente, aleluia, glória a Deus, aí tem uma ministração de fé, a gente, amém, né? E a gente, parece que quando as coisas estão indo tudo bem, a gente fala, eu estou em fé, glória a Deus por isso, não está errado. Mas, irmãos, e quando as coisas não estão tão bem? E as coisas saem fora daquilo que a gente planejou, né, ou daquilo que a gente estava esperando que fosse.
Eu tenho certeza, irmãos, que Abacuque não achava que isso ia estar acontecendo. É lógico, né? Eu creio eu creio que por aquilo que Deus falou, ele entendeu que aquilo iria acontecer, mas talvez Abacuque não estava nem imaginando, irmãos, aquilo que iria acontecer com o povo dele. Mas isso já era eminente, irmãos, o que ia acontecer. E eu creio, irmãos, que não foi algo fácil. E eu não sei você, qual tem sido a sua reação, né? Quando as coisas estão tudo bem, eu creio que a gente vai ali, a gente fala, ô glória, né? A fé, a minha fé. Mas quando as coisas não estão caminhando tão bem quanto a gente esperava? Porque eu não sei com você. Às vezes, para mim, as coisas não caminham tão bem quanto como eu planejei. Acontece só comigo ou acontece com você também? Ou com você acontece tudo só direitinho? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não. E aí, qual é a nossa reação quando nós passamos por isso? Vocês estão me entendendo? Porque, irmãos, quando as coisas estão bem, é legal, está fácil, a gente está caminhando tudo bem, mas quando chegam os desafios, como eu disse aqui, e Abacuque, irmãos, ele está sabendo o que vai acontecer. Mas aí ele diz, ainda que, né, aconteça essas coisas, ainda assim eu vou estar me alegrando no Senhor. E sabe, irmãos, quando eu leio esse texto, como a gente leu, esse texto me desafia, e eu não sei se te desafia também, eu quero crer que vai te desafiar também a partir de hoje, a continuar confiando, e é isso que esse texto que Abacuque está trazendo para nós, né, quando ele fala essas coisas. Eu creio que esse texto está nos desafiando a confiar em Deus, escute o que eu vou dizer, mesmo em meio aos piores momentos da nossa vida. Eu não sei, irmãos, né? Isso você olha na sua vida, eu olho na minha, né? Se a gente pudesse, né? Aquela história do telão, já vi em futebol, irmãos, quando coloca no intervalo, aparecem os melhores momentos dos jogos, não é isso? Aparecem os melhores lances, né? Mas às vezes tem uns programas de esporte aí também, né? Principalmente na internet, eles colocam lá os piores momentos. E aí parece o jogador chutando errado, caindo, não sei se alguém já viu. Irmãos, se nós colocarmos no telão, qual foi a nossa reação nos melhores momentos da nossa vida, mas também nos piores momentos da nossa vida? Quando chegou os desafios, quando chegou, né, como eu disse, as diversidades, como é que nós reagimos? Abacuque, irmãos, mesmo sabendo aquilo que viria à frente, ele diz que ele se alegrou em Deus. Diga para o teu irmão assim, você tem que se alegrar em Deus. Mesmo porque, irmãos, nessas horas, né, e eu estou falando aqui nos momentos mais difíceis, não tem como a gente se alegrar na situação. Não, eu me alegro nessa situação que eu estou passando. Não, irmãos, você só consegue se alegrar em Deus mesmo. É só nele. E é como que nós nos alegramos, irmãos? É confiando naquilo que ele diz a respeito. Pastor, mas por que Abacuque estava se alegrando? Porque Deus havia falado para Abacuque, irmãos, que ia chegar uma hora que esse tempo ia passar e ele mesmo ia tratar contra os inimigos de Israel. Vocês estão entendendo? Ou seja, né, Neemias, estou pensando em Neemias, né? Abacuque, irmãos, olhou sim as dificuldades, ele sabia, por isso ele diz, ainda que aconteça isso, e ainda que aconteça, eu vou me alegrar no Senhor. Por quê, irmãos? Ele estava olhando aquilo que Deus já havia falado, que aquele tempo, irmãos, teria o quê? Um fim, que Deus ia tratar com os inimigos de Israel e ia retirar eles de onde? Do cativeiro. Vocês estão entendendo? Amém? Irmãos, e não é diferente para nós. Agora, a pergunta é essa, irmãos. Na hora da dificuldade, como que nós estamos agindo naquele momento da dificuldade, ou naquele momento dos desafios? Agora, eu posso olhar para mim, e você pode olhar para você nessa noite, como é que você tem reagido. Eu não sei se você está vivendo aquele momento em que tudo ali está 100%, você está dizendo, eu estou na fé. Ah, legal, muito bom, irmãos. E esse momento é um momento de se alegrar em Deus. Mas, segundo Abacuque, irmãos, mesmo nos momentos de adversidades, irmãos, também é um momento de se alegrar em Deus. Ou seja, em todo tempo nós temos que estar o quê? Buscando em Deus. A nossa alegria está em Deus, irmãos. Nós não está nas circunstâncias, nem no momento bom em que nós estamos passando. Nós nos alegramos em Deus, nós ficamos felizes por aquilo que Deus tem nos dado, mas a nossa alegria, irmãos, ela tem que estar em Deus. Porque senão, irmãos, nós nos abatemos. Pastor, mas não tem momento que a gente se abate? Se abate, irmãos. Quem já ficou abatido aqui em algum momento da sua vida?
Mas parece que quando você vai voltando, parece não, né? Vamos tirar esse parece, né, irmãos? Quando você vai se voltando para a palavra, irmãos, e Deus vai falando com você, aquilo vai te enchendo de força, não é assim? Vai te enchendo de força, vai te enchendo de força, e aí você fica que nem Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Amém? Mas, irmãos, tanto na diversidade, né? Parecendo um casamento, né, irmãos? Na hora da alegria, né? Tanto na diversidade quanto na hora que as coisas estão bem, irmãos, nós temos que nos alegrar em Deus. Amém? Agora tem algumas coisas que eu queria falar para você aqui nessa noite. Amém? Irmãos, como eu disse, a diversidade, desafios, todos nós temos, irmãos. Né? Eu não vou levantar a mão, não vou pedir para você levantar a mão e dizer, ó, quem está passando aqui por desafios? Né? Eu não vou falar isso, né? Mas uns têm os desafios maiores, outros menores, né? Outros, eu falo, né? Como eu estou falando, outros está tudo muito bem, graças a Deus, e glória a Deus, né? Por isso. Mas, irmãos, o certo é que todos nós passamos, amém? Olhe para o teu irmão e diga assim para ele, ó, fica tranquilo, isso acontece comigo também. Agora, irmãos, nessa hora desses desafios aqui, é até interessante que Abacuque, ele está sabendo o que vai acontecer. Irmãos, e eu falo assim, né, irmãos? Eu gosto um pouco de pensar um pouquinho, né? Eu penso um pouquinho, tá, irmãos? Talvez vocês não acreditem, mas eu penso, né? Eu fico pensando aqui, irmãos, Abacuque já sabendo o que viria. Que a terra dele seria invadida, né? E haveria aqui, como ele está mesmo dizendo, uma escassez, destruição. É a mesma coisa, irmãos. Que a gente tivesse aqui e de repente alguém falava, ó, né? Um exemplo, tá? Tal nação está invadindo o Brasil, vai destruir tudo. O que a gente ia fazer, irmãos? Não, eu não sei, a minha reação é, você está brincando, eu ia falar isso, né? Você está brincando. Mas vamos dizer que está invadindo, que vai destruir tudo o Brasil. Não está, tá, irmãos? Em nome de Jesus, só um exemplo, tá? Está em guerra, vai invadir, tá? Eu sei que é uma coisa aqui que eu estou falando, mas só para você entender. Irmãos, foi exatamente o que Abacuque sentiu naquele momento, quando ele ficou sabendo. Mas ainda assim ele falou, eu vou confiar em Deus. Naquilo que Deus falou, que os nossos inimigos, né, Deus vai tratar com eles. Amém? Mas algo que é interessante, irmãos. Aliás, diga assim para o teu irmão, ó. Diga para ele assim, ó. Nos desafios, continua adorando e louvando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Foi exatamente o que Abacuque fez. Foi exatamente o que Abacuque fez. Eu não vou pedir para você, eu vou ler aqui, que eu nem coloquei lá para eles, Abacuque 3:1, começa dizendo assim, ó, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ele fez uma oração cantando. Então, isso que nós lemos, irmãos, ele está cantando. Ainda que, né, que não, a figueira não deu seu fruto. Sabe isso que nós lemos aqui? Ele está louvando, ele está o quê, irmãos? Ele está cantando. Então, vamos dizer assim, foi uma oração cantada, como se fosse o quê? Um salmo. Aí eu fiquei pensando, irmãos, ele está sabendo o que vai acontecer, recebeu essa notícia, e ele começa a cantar, né, aquilo que nós lemos aqui, cantar, né, que o Senhor é a sua força, sua fortaleza, ele se alegra em Deus, mesmo que aconteça todas essas coisas. Sabe o que eu fiquei pensando, irmãos? Ele cantou por quê, irmão? Porque ele entendia que Deus estava acima daquelas circunstâncias. Por isso que ele começou a cantar, irmãos. E ele, por entender que Deus estava acima daquelas circunstâncias, ele estava confiando naquilo que Deus prometeu para ele, que era o quê? Que ia chegar um momento que Deus iria tratar com os inimigos de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está, irmãos, acima de toda adversidade, de toda oposição que nós possamos passar na nossa vida. Deus está acima de todas essas coisas. Você crê nisso? Mas, irmãos, Abacuque está lá na velha aliança. Deus continua acima das adversidades. Deus continua acima dos problemas e das situações. Só que agora, irmãos, na nova aliança, eu vou falar uma coisa para você. Na nova aliança, Deus continua acima das circunstâncias. Só que melhorou um pouco mais. Nós estamos acima das circunstâncias também. Quero que você abra aí comigo, Efésios capítulo 2, verso 4. Diga assim, eu estou acima de todos os problemas, situações e desafios. Amém? Nós estamos acima. Olha o que diz aí. Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o verso 6. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Você está sentado aí nessa cadeira, mas em Cristo você está sentado nas regiões celestiais, em posição de autoridade. Diga para o teu irmão assim, ó, você é maior do que essa adversidade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos em Cristo. A própria palavra diz que nós somos um com Ele. Então eu entendo aqui, irmãos, né, que Abacuque, apesar de estar numa velha aliança, ele sabia que Deus, aquele Deus que havia falado com ele, estava acima das adversidades. Mas agora, irmãos, na nova aliança, nós estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais, em Cristo, em posição de autoridade. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo na hora que está tudo bem, ou na hora que não está tão bem quanto a gente esperava, irmãos, nós continuamos em Cristo, e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Não importa o momento que nós estamos o quê? Passando. Não precisa abrir. Salmo 34 diz assim, ó: bendirei o Senhor em todo o tempo. Diga para o teu irmão, em todo o tempo. E diz mais só isso, porque o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ou seja, irmãos, em todo tempo é tempo de se alegrar. Pastor, mas tem momento que tem que tirar essa alegria. Ai, pastor, é lá de dentro, é lá do fundo. É isso mesmo. É lá de dentro, não é do exterior, irmãos. É lá de dentro. Amém? Tem hora, irmãos, que vai querer, né? As adversidades vão querer trazer o quê para mim, para você? Tristeza. Acho que até a gente cantou um hino que falou alguma coisa aí, né? Que a presença dele quebra a tristeza, uma coisa assim, não é? Vai querer trazer, irmãos, mas sabe, há uma alegria, né? Se nós temos, como nós já iniciei falando, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos puxar o quê? Essa alegria. Quero só falar uma coisa para você aqui, ó, eu até anotei, ó. O meu momento, aquilo que eu estou passando, não muda a Deus. Ele continua sendo Deus. Se as coisas estão caminhando bem, Ele continua sendo Deus, irmãos. Se as coisas não estão tão bem quanto eu planejei ou quanto eu desejava naquele momento, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Sabe na hora que estava tudo bem, que você falava, que você ia orar e falava, obrigado, Senhor, porque Tu és grande, porque Tu és poderoso, o Senhor tem me abençoado, o Senhor é bom. Na hora da adversidade, irmãos, Ele continua sendo esse mesmo Deus, que é bom, que é poderoso, que está sempre conosco. Ele não muda, irmãos. Ele não mudou. Não é porque eu estou passando uma situação que Deus mudou, não, irmãos. Ele mesmo diz, como eu falei, em Malaquias 3,6, diz assim, porque eu, Senhor, não mudo. Ele não muda. Mesmo diante das adversidades que nós passamos, Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Ele não muda. Ah, pastor, mas por que eu passo? Irmãos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por adversidades. Mas o bom, irmãos, é que Ele não muda. O mesmo Deus que agiu em momentos na nossa vida, não é? Que houve adversidades, é o mesmo que vai agir nesse momento que eu estou passando adversidade nesse tempo. Deus já agiu na sua vida em algum momento de adversidade? Eu tenho certeza que se eu pegasse o microfone e eu falasse assim, ó, eu quero pelo menos 15 pessoas aqui para vir falar o que Deus fez na sua vida, em algum momento você ia vir aqui e ia falar. Por quê, irmãos? Porque Ele faz, porque Ele realiza. Porque Ele é poderoso e Ele não muda. Lucas, abra aí, Lucas 1,37. Diga assim, o meu Deus não muda. Independente do que eu estou passando. Amém, irmãos? Ele não muda. Irmãos, eu não sei para você, mas isso é uma segurança para mim. Não é? Ah, quando estava tudo bem é porque Deus é poderoso, é forte. Acho que agora eu estou passando essa adversidade porque acho que Deus enfraqueceu. Não, irmãos, Deus não enfraquece. Ah, mas Ele fica mais poderoso? Também não, irmãos. Ele é poderoso. Amém? Aleluia. Olha só. Ele não muda. Lucas 1,37 diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, para Deus não há nada impossível. E isso tem que trazer o que para mim e para você? Segurança.
Porque mesmo nesse momento de adversidade, e eu quero até puxar um pouquinho assim, né? Mesmo nesse momento que parece que não é tão bom, que talvez você esteja vivendo, Ele continua realizando aquilo que para os homens é impossível, mas para Deus não é impossível. Ele continua ainda sendo o quê? O mesmo. Não precisa abrir, se você quiser anotar. Salmo 147, 5 diz assim: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Diga assim, Ele é poderoso. Diga para o teu irmão, Ele não mudou. Ele não mudou, meu irmão. Ele não mudou, minha irmã. Ele continua ainda sendo o mesmo Deus, mesmo nas horas boas, ou mesmo nas horas da adversidade. Ele continua realizando o impossível, e Ele continua o quê? Poderoso. A gente poderia falar muitas coisas aqui, irmãos. Ele continua nos amando. Talvez tenha alguém aqui passando por dificuldade, que tenha até pensado, será que Deus me ama mesmo? Ei, Ele te ama sim. Ele te amou na hora que estava tudo bem, e Ele te ama no meio dessa adversidade também. Né? Já calma aí que já a gente vai terminar com algo aqui, mas Ele continua te amando. Deus, eu provei muito da fidelidade de Deus, e agora nessa adversidade, por que essa adversidade? Ei, Ele continua ainda sendo fiel, mesmo no meio dessa adversidade. Irmãos, lembra que eu falei? Abacuque disse, ainda que aconteça isso, eu me alegro. Por que ele se alegrava, irmãos? Ele sabia do poder de Deus, ele sabia que Deus estava acima das circunstâncias. Ele sabia da fidelidade de Deus, ele sabia que Deus era poderoso, então ele está dizendo, eu me alegro nele. Você está me entendendo? Irmãos, eu não sei você, mas essa noite, eu não sei se você chegou aqui triste por causa das adversidades. Eu não sei se você está entendendo. A palavra está dizendo para você começar o quê? A se alegrar. Se você entrou aqui triste, é para você começar a se alegrar. Pela adversidade, não, irmãos, pelo seu Deus. Agora, eu creio que essa adversidade, irmãos, Deus tem poder para fazer isso, porque para Ele não há nada impossível. Dessa adversidade, Deus transformar essa adversidade numa porta muito grande para abençoar a sua vida. Eu não estou dizendo que é Ele que colocou a dificuldade, mas Deus reverte situações. Diga para o teu irmão, Deus reverte situações. Você está me entendendo? Deus reverte, irmãos. Ele muda as circunstâncias, Ele muda as situações. Aleluia, aleluia. Mas não para aí não. Diga de novo comigo assim, Deus é poderoso. Agora olha só, irmãos, nós falamos que independente do que nós estamos passando, Deus continua sendo o mesmo. Agora a grande pergunta, irmãos, é o quê? É que se nesse momento que eu estou vivendo hoje, que talvez as coisas não estão dando muito certo, se o meu pensamento a respeito de Deus mudou. Deus não muda, irmãos. Agora, na hora da adversidade, será que aquilo que eu estou pensando a respeito de Deus mudou? Pastor, não mudou não. Irmãos, mas se nós não estamos crendo, se nós estamos, como que eu posso dizer aqui, duvidando, é porque está mudando. E nós temos que tomar, irmãos, muito cuidado, né? Quando chegam esses desafios, essas adversidades, o que eu penso a respeito de Deus. Talvez a gente não vá pegar, e eu sei que não vamos mesmo falar assim, não, eu acho que Deus não está fazendo nada mais na minha vida. Mas às vezes as nossas atitudes e a maneira que nós estamos agindo, pode estar demonstrando isso, que mudou meu pensamento a respeito de Deus. Você está me entendendo? Irmãos, nós podemos ir até um momento das adversidades, ficar com o nosso coração ali apertado, mas a gente não vai ficar, como eu posso dizer, muito tempo nesse negócio, você está me entendendo? Daqui a pouco tem que mudar, tem que virar a chave, tem que mudar as circunstâncias, e começa como, irmãos? É em mim, eu crendo, eu acreditando. Agora, como eu tenho pensado a respeito de Deus nas adversidades? Essa é a grande pergunta. O que eu estou pensando a respeito de Deus, irmãos, quando as coisas apertam? Você já viu? Eu já vi muito isso, irmãos. Crente que quando as coisas apertam, eu acho que você nunca viu, acho que foi só eu, né? As coisas apertam e fala assim, está muito apertando, acho que eu vou deixar, ainda não fala de Jesus, né, irmão? Fala, vou deixar da igreja. Alguém já viu isso, assim? Na hora do aperto, pessoas querendo deixar da igreja? Já viram, sim ou não? Tomara que não tenha sido você. Mas graças a Deus que você está aqui, não deixou, né? Mas você está me entendendo o que eu estou falando? Nossa, irmão, faz tempo que eu não suava. Bom sinal. Sabe? Mas aí se você conversar com uma pessoa dessa e você falar, não, você está duvidando daquilo que Deus pode fazer de jeito nenhum, não. Eu sei que Ele pode, mas eu estou querendo deixar. Você está me entendendo? Irmãos, como é que nós estamos agindo quando as adversidades chegam?
Você sabe que a gente sabe, irmãos, na verdade, a nossa condição espiritual e o quanto a gente está firmado na palavra, a gente sabe exatamente quando chegam as adversidades. Quando está tudo bem, irmãos. Quando está tudo bem, eu preciso exercer fé? Não, quando está tudo bem, não é? Quando está tudo bem, está tudo bem. Ah, você viu que revelação, irmãos? Mas agora, quando as coisas não estão bem, irmãos, vai mostrar a posição que eu estou, aonde é que eu estou nesse negócio. Você está me entendendo? Jesus mesmo falou a respeito disso, né? Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Sobre a areia, não é isso? Não é? Para um vai acontecer algo, quando vinham as mesmas adversidades, um vai reagir de uma forma, vai acontecer algo, o outro vai ser de outra forma, ou seja, vai mostrar a condição que aquela pessoa está naquele momento. As adversidades, irmãos, na verdade, elas mostram a condição espiritual que nós somos. Ou melhor, que nós estamos. Por quê, irmãos? Porque eu vou falar uma coisa para você, irmão. Falar, todos nós falamos, mas na hora que o negócio pega mesmo, que a gente vai mostrar se a gente está crendo ou não. Era assim com a igreja primitiva, irmãos. Era assim. Vinha perseguição, irmãos, eles iam lá e sabe o que eles oravam? Senhor, nos dá ousadia, para a gente orar com mais ousadia ainda, e para que haja sinais e mais milagres. Não era assim que eles faziam? Era desse jeito. E sabe, irmãos, nós também temos que olhar para a nossa vida e olhar como nós estamos reagindo no momento de adversidade. Já vou falar algo aqui. Eu quero mostrar para você, né? Algo no Salmo 46. Abre aí, Salmo 46, verso 1. O que eu penso de Deus na hora da adversidade? O que é que você está pensando de Deus na hora da adversidade? Como eu falei, eu não conheço o que você está passando, nem você sabe o que eu estou passando. Talvez a gente não conheça o que o outro irmão está passando. Mas, irmãos, o que é que nós estamos pensando? Já aprendemos que Deus não muda, mas o que é que nós estamos pensando nesses momentos de adversidade? Vamos falar aqui do salmista. Olha o que ele diz aí, Salmo 46, 1. Ó. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha o que ele está pensando de Deus. Socorro bem presente nas tribulações. E agora olha o que ele diz aí. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Em outra palavra, ele está dizendo aqui, ainda que haja um terremoto. Ainda que as águas tumultuem e espumejam e na sua fúria os montes o quê? Estremeçam. Ele está dizendo, ainda assim, eu vou continuar confiando no Senhor. Ele é meu socorro, bem presente na angústia. Sabe, irmãos, que é isso que a gente tem que pensar na hora que chegam as adversidades? Epa, Deus é o meu socorro. Ele é a minha ajuda. Eu continuo confiando nele. Eu continuo crendo naquilo que a palavra diz. Sabe por quê, irmão? Vou falar uma coisa para você. Do que adianta a gente escutar e ouvir, se na hora, irmão, que é para usar a palavra, a gente não usa. É a mesma coisa se você comprar um monte de ferramenta e na hora, né, tem um monte de ferramenta lá e você compra um monte de chave de fenda e na hora você fala assim, eu tenho aquelas ferramentas lá, mas eu estou precisando, eu vou pegar essa faquinha e fica lá com a faquinha. Eu também, eu já fiz isso bastante. Olha, eu falo, eu não vou lá no fundo não, vou pegar na faquinha aqui mesmo, né? E fica lá, irmão. Era mais fácil pegar a chave de fenda, né? Ainda toma bronca da mulher que entortou a faca, mas esse caso deixa para lá, irmãos. Que é um caso bem recente, vamos para lá. Mas você está me entendendo? Irmãos, é para nós usarmos. É para nós confiarmos, é para não mudar os nossos pensamentos a respeito de Deus. Agora, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Deus não muda, já falamos isso. O problema está daquilo que nós pensamos a respeito de Deus na hora da adversidade. Eu vou falar uma coisa para você. Nós temos duas opções, irmãos, na hora da adversidade. Duas opções. Vou dar uma para você. Uma é sentar, chorar e reclamar. Ou olhar para Deus, para o seu amor, para a sua fidelidade, crer que Ele é o Deus do impossível, crer que Ele é poderoso. Nós temos duas opções, irmãos. É essa. Ou você sente e chora, ou você acredita naquilo que a palavra diz e fica com o que Deus diz. Olha para o amor de Deus. Diga para o teu irmão assim,
Eu sei que isso aqui, irmão, parece que até ficou já rotineiro, a gente nem sente tanto, mas diga para o teu irmão assim, ó, Deus lhe ama, Deus te ama. É olhar para o amor de Deus. Você está me entendendo? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Pode ser que não esteja tão bem agora. E a gente fala muito isso aqui na nossa igreja, mas vai melhorar. É isso que nós temos que ter dentro de nós. Quando Abacuque falou isso aqui, irmãos, podia resumir tudo isso que ele falou, é ele dizendo assim, só vai melhorar. A adversidade é essa, mas vai melhorar. Sabe? Não é na hora da adversidade, irmãos, a gente reclamar, sentar e chorar, porque não vai resolver, irmãos. Sentar e chorar, né? Eu acho que só resolve para beber, irmãos. Que a criança vai lá, senta, chora, né? Quer mamar, daí a mãe vai lá e dá, irmãos. Eu acho que para nós sentar e chorar e reclamar, eu não sei, reclamar então só vai piorar. Diga ao teu irmão assim, ó, se você reclamar só vai piorar. Mas quando nós, irmãos, continuamos pensando aquilo que é para pensar a respeito de Deus, com certeza as coisas vão melhorar. Jeremias 29:11, o Senhor diz assim, eu vou ler na NVT, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então, peraí, Deus está falando, eu sei os planos, Ele tem planos de bem e não de mal. Então, eu quero falar uma coisa para você. Em vez da gente reclamar, diga para o teu irmão assim, ó, declare o amanhã que você quer viver. Amém, irmãos? Nós não somos o povo da fé? Então, é o momento da gente declarar aquilo que nós queremos viver. Aquilo que nós cremos que nós podemos viver. E Deus está dizendo que Ele quer nos dar o quê? Que Ele tem o quê? Planos de bem e não de mal. Ah, pastor, mas eu sei. Eu sei que Deus tem o melhor para mim, né? Talvez você já ouviu isso ou até já falou, né? Eu sei que Deus tem o melhor para mim, eu estou crendo, mas eu não estou vendo nada. Eu sei que Deus tem o melhor. Irmãos, e eu sei o que eu estou falando aqui, irmãos, eu sei o que eu estou falando aqui. E eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Tenho convicção. Eu sei que Deus tem o melhor para mim, eu estou crendo, mas não estou vendo nada. O que fazer? Sentar e chorar? Não. Reclamar? Não. Pastor, então traz essa revelação, já acabei de falar. Continua crendo. Persista. Creia. Continua crendo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O crente, irmãos, não tem outra coisa a fazer a não ser crer. Porque se a gente deixar de crer, irmão, na hora da adversidade, a adversidade venceu. A gente não tem, irmão, não tem como recuar, dizer, não, agora eu vou deixar, eu achei uma solução para essa adversidade. Ó, vou deixar de crer. Não é solução, irmãos. A solução é você continuar crendo, é persistindo em crer, ainda que as circunstâncias, irmãos, naturalmente olhando, estão difíceis. É continuar perseverando. Eu quero ler algo com você. Eu estou com esse texto, irmãos, no meu coração. E eu falei tudo isso aqui para chegar nesse negócio aqui que eu vou ler agora para você. Abra lá. 1 Reis 18:41. Ah, pastor, mas essa palavra para mim não está servindo, porque para mim está 100%, eu estou vivendo. Amém. Mas eu disse para você, que é na hora que o negócio aperta que a gente vai mostrar aí onde nós estamos, a nossa posição. É nessa hora que a gente tem que perseverar. Mas olha aí, ó, para você que pensa desse jeito que eu falei aqui, ó, eu sei que Deus tem o melhor para mim, eu estou crendo, mas parece que eu não estou vivendo nada. Vamos ler aqui. Diz assim, 1 Reis 18:41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Vou até parar um pouquinho aqui, irmãos. Não vou entrar aqui em detalhes da história, eu sei que você conhece, né? Mas olha aqui, irmãos. Senhor, né, aliás, Elias dizendo a Acabe, ó, sobe, come e bebe, porque já se ouve. Você sabe que ficou 3 anos e meio sem chover, não é isso? Elias vai orar agora aí para que haja chuva. Mas olha só, irmãos. Ele vai orar ainda, mas ele já está falando aqui que já há o quê? Ruído de chuva. Eu não sei, irmão, se no meio da adversidade, eu vou apertar o que eu estou falando para você entender.
no meio daqueles piores momentos que você já viveu na sua vida, se você está vivendo um momento desse, irmãos, a gente tem que estar, pela fé, ouvindo barulho de chuva, ouvindo barulho da provisão de Deus. Sabe o que Abacuque está dizendo aqui, irmãos? É exatamente isso também. Ainda que aconteça isso, eu me alegro no Senhor, Ele é a minha fortaleza. E lembra que eu falei, ele está crendo, Deus falou que vai ir contra os nossos inimigos e vai nos tirar desse cativeiro. Ou seja, irmãos, ele está olhando aquilo que Deus prometeu que ia fazer, ou seja, ele já estava ouvindo o quê? O ruído de chuva. Olhe para o teu irmão e diga assim, o que é que você está ouvindo na hora da adversidade? Está ouvindo a voz que está dizendo assim, para você é o fim, para você não dá mais, para você já era. Você está ouvindo assim, não, Deus prometeu, a palavra diz. Esse é o barulho de chuva, irmãos, esse é o ruído que a gente tem que estar ouvindo. Irmãos, ruído é uma coisa bem baixinha, não é? Eu não sei, vou falar algo aqui, tá? Eu não sei se pessoas aqui é chato que nem eu nessa área. Eu entro dentro do carro, irmãos, e eu falo para Simone, eu vou falar aqui, né, mas... eu acho que eu conheço mais o carro do que ela, irmão, porque faz um barulhinho. Eu falo para ela, está ouvindo esse barulho? Ela, barulho. Eu falo, esse barulhinho. Ela fala, eu falo, não tinha esse barulho, agora estou ouvindo um barulhinho. Ela fala, que barulhinho? Eu falo, esse dela. Acho que já sei. Não teve, porque eu conheço os barulhinhos. Eu conheço o carro, eu sei um barulhinho, né, que se é no banco, se é alguma coisa. Irmãos, crente, irmão, e crente que confia, como Abacuque está dizendo aqui, irmãos, ele já está ouvindo, começa a mesma adversidade, mas ele já está ouvindo o ruído da vitória, ele já está ouvindo o ruído da provisão de Deus, já está ouvindo, ele não está ouvindo o barulho da derrota, as vozes que muitas vezes vêm dizer, não vai dar para você, não, ele está ouvindo o quê? Ele está ouvindo o ruído da fé, irmãos, e pode ser pequenininho, mas ele está crendo, ele está acreditando, ele está ouvindo aquele ruído, você está me entendendo? Mas não para aí não, Aí ele diz para, Acabe, vai, sobe, porque estou ouvindo o ruído de chuva. Aí, verso 42, ele diz, subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Então, ele estava orando. Aí, ele ora e diz assim, verso 43, e disse ao seu moço, bom, ele está pelo menos com o rosto entre os joelhos, né, irmãos, que ele estava orando. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por 7 vezes. Então vamos lá. Elias falou para Acabe, já estou ouvindo o ruído de chuva. Ele vai lá, né, dobra o joelho ali. Aí vem o servo ali de Eliseu. Elias, né? Do servo de Elias, né, que era Geazi, fala assim, E Elias fala, vai até... Olha na banda do mar lá e vê como que está lá. Estou dizendo aqui nas minhas palavras, tá bom? E aí ele vai. Volta. Não tem nada não, Elias. Vai e olha de novo. Elias, não tem nada não. Elias, eu estou crendo, eu até creio, mas não estou vendo nada. Eu estou crendo que você está falando, mas que vai vir chuva, mas não estou vendo nada. Vai lá de novo. Vai lá. Não tem nada, Elias. Irmão, eu vou cansar aqui porque eu não vou me colocar no lugar dele. Mas foi 7 vezes, irmãos. 6 vezes ele vai e volta e fala, não tem nada. Aí Elias fala, volta lá e olha de novo. Aí Elias, aliás, Geazi, né, vai lá e olha e volta. E aí? Eu vejo uma pequena mão. Né, uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Irmão, aí Elias fala, vem vindo chuva, vem vindo chuva, vem vindo chuva. Irmãos, é assim que nós temos que fazer na hora da adversidade. Pode estar demorando, irmão, mas vai uma, vai duas. Sabe o que significa isso, irmão? A gente continua crendo até que venha abundante chuva. Porque é assim, irmãos, que nós vivemos. É assim que nós agimos na hora do quê? Da adversidade. Irmãos, mas já começa o quê? Ouvindo o ruído de chuva. Mas eu estou sempre esperando. Irmãos, se você está dizendo assim, eu estou ouvindo já o barulho do meu milagre, mas não está esperando, mentira. Porque quem crê, irmão, já tá vendo o seu milagre, já está vendo aquilo que a pessoa que você está precisando, você já está vendo aquilo nas suas mãos. Você está me entendendo?
Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Na hora da adversidade, é a hora que você vai colocar sua fé em prática. É nesse momento, é nessa hora. E ele não mudou, irmãos, na hora da adversidade. O Senhor falava isso no meu coração nessa tarde. Eu continuo mesmo na hora da adversidade. E você tem que continuar a ser aquele mesmo que crê na hora que as coisas estão tudo bem. Nós não podemos mudar. Porque senão, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A gente só vai ficar vivendo assim na nossa vida cristã. Altos e baixos. Altos e baixos. Independente da adversidade, irmãos, eu tenho que estar confiando. Você está me entendendo? Se demorar, irmãos, vai continuar esperando. Sabe? É como se o Espírito Santo dissesse assim: continua olhando, continua crendo. Senhor, mas eu não estou vendo nada ainda. Mas continua crendo. Senhor, mas passou mais uma semana, eu não continuo vendo nada. Mas continua crendo. E a Bíblia garante, irmãos, que vai acontecer. Aí termina, né, o verso 18 que eu já li para vocês, né? Quando Abacuque disse: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então eu vou falar uma coisa para você. Pastor, o que fazer na hora da adversidade? Se alegrar, irmãos. A alegria, irmãos. Eu falo assim, alegria é um termômetro da fé, irmãos. Alegria é o termômetro da fé. Pastor, mas não pode acontecer, eu sou ser humano. Eu também sou, irmãos, fique calmo, eu entendo isso. Tem hora que a gente vai se abater, irmãos, mas isso tem que passar logo. Tem que passar logo. Então sabe que nessa noite você entende. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei. Irmãos, eu tinha até uma outra coisa que eu estava querendo pregar nessa noite, mas o Senhor colocou isso no meu coração agora de tarde. Mas eu quero falar isso para você. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Talvez tenha pessoas aqui até já duvidando de Deus. Escuta o que eu estou falando, duvidando. Será que tudo isso é verdade? Será que tudo isso que eu estou ouvindo é verdade? Eu quero dizer para você que estava pensando isso, é Deus falando com você. É verdade, sim. Agora, o segredo, irmãos, é continuar crendo na hora da adversidade. Crer que Deus continua sendo o mesmo e que Ele não muda. E nós também não podemos mudar na hora da adversidade. Porque tem crente que é crente na hora que está tudo bem, irmãos. Na hora que está avançando. Mas na hora que o negócio vem e tenta travar, aí ele deixa de confiar. Mas que nessa noite a gente sai daqui dizendo: Senhor, eu vou confiar. Na hora da adversidade eu continuo confiando. Eu continuo indo adiante. Eu vou continuar crendo, Senhor. Porque tem muita gente, irmãos, e eu vou falar uma coisa para você. É tempo da gente se firmar cada dia mais na palavra. É tempo de nos firmarmos cada dia mais na palavra, irmãos. Porque se a gente não se firmar na palavra, irmãos, qualquer ventinho aí, ó, derruba. Qualquer vento derruba. Mas se eu estiver firmado na palavra, irmãos, e uma coisa que, eu vou falar uma coisa para você, e uma coisa que muitas vezes, e eu vou falar desse jeito mesmo, que afasta a crente, sabe o que é? É não perseverar. É não perseverar. Muitos crentes hoje, no lugar de Geazi, voltar para Elias e falar: ô Elias, quarta vez já, pelo amor de Deus, ó, tchau, arruma outro servo, estou indo embora. Mas ele foi, irmãos, às 7 vezes. E ele viu a pequena nuvem lá do tamanho da mão de um homem, irmãos. Aleluia. Se você quer ver algo de Deus acontecendo na sua vida, persevera, porque a palavra é fiel. Porque a palavra é verdadeira. E ela faz diferença, irmãos, quando nós perseveramos. Não é quando nós reclamamos, não é quando nós sentamos e choramos, mas quando nós perseveramos em confiar no Senhor. Amém? Eu vou falar uma coisa para você. Se nós continuarmos firmes e acreditando, irmãos, pode vir que adversidade for. Eu não vou tornar a dizer, irmão, não estou falando que a gente não sente, não, a gente sente. Mas eu vou falar uma coisa assim: sinta perseverando. Sinta confiando. Você está me entendendo? Sabe? Se você tem passado alguma adversidade, o segredo para você é já começar a se alegrar. Não deixar a tristeza tomar conta da sua vida. Já começa a se alegrar. Peraí, o pastor falou que já tem um ruído de coisa, de chuva na minha vida. Já tem um ruído. Opa, uma hora vai se manifestar. Irmãos, é assim que a gente tem que ficar. É assim que a gente tem que ficar. Esses dias eu fiz um pedido pelo Mercado Livre. E aí estava marcado o dia de chegar. E aí eles mandaram assim: haverá um atraso.
Aí eu falei, eita, haverá atraso? Aí chegou no dia, irmãos, haverá um atraso, chegará amanhã. Aí eu falei, eita. Mas eu não coloquei lá assim, ó. Quer saber uma coisa? Desisto, vou devolver. Chegou no outro dia, irmãos. Não desista. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois, mas vai chegar. Porque Ele é fiel, Ele não muda. Eu queria convidar você a ficar em pé nessa hora. Ah, pastor, mas para mim está tudo bem. Irmãos, mas pode ter certeza que a diversidade vem. E eu não estou profetizando não, porque elas vêm, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você, elas vêm sem a gente pedir. Ou alguém está pedindo aqui a diversidade? Elas vêm. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos um pouquinho aí. Talvez eles vão louvar, vão cantar agora um hino que eu estava em casa e eu me lembrei desse cântico. Mas eu quero falar algo para você aqui. Talvez a figueira não esteja florescendo no momento, mas quero dizer para você que ela vai florescer. É isso que Abacuque estava crendo. Talvez não haja fruto na videira no momento, mas vai dar fruto. Talvez a oliveira não esteja produzindo, mas vai produzir. E se nós cremos nisso, irmão, nós já no quê? Nós já nos alegramos. Vou falar de novo. Talvez a figueira não esteja florescendo hoje, mas vai florescer. Talvez o fruto na videira, né? Talvez não esteja dando fruto a videira, mas vai dar fruto. Talvez a oliveira não esteja produzindo, mas vai produzir. Vai produzir. Agora o que eu faço? Antes da figueira florescer, eu já me alegro. Antes da videira dar fruto, eu já me alegro. Antes da videira, aliás, dar fruto, eu já me alegro. Antes da oliveira produzir, eu já me alegro. Irmãos, essa é a nossa posição. Essa é a nossa posição. Sabe? Esse é o momento de você falar com o Senhor, nesse momento de dizer para o Senhor, Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa, irmãos. A palavra diz que nós temos que crer com a nossa boca, não é isso? Aliás, confessar com a boca e crer no coração. Vou falar uma coisa para você, não adianta nós falarmos, Senhor, eu creio que a figueira vai florescer, mas lá dentro não está crendo. Nós temos que crer, acreditar. Eu sei que todo mundo está falando aí de tempos, né, terríveis que estão para chegar, e eu creio, irmãos, as coisas vão se afunilar, e é isso mesmo. Mas sabe, irmãos, para a igreja, independente da circunstância ou não, irmãos, nós nos alegramos no nosso Deus. Nós nos alegramos nele. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Eu queria que você falasse com Deus nessa hora. Eu não sei o que é que você está passando, mas seja lá o que for que você esteja passando. Não sei, como eu disse, eu não sei. Seja lá o que for que você esteja passando. Diga para o Senhor nessa noite que você crê nele. Que você já está ouvindo o ruído de chuva abundante, que você vai perseverar, que você não vai desanimar, que você não vai desistir. Diga isso para o Senhor nessa noite. Como eu disse, irmãos, eu sei que tem momentos que nós temos momentos na nossa vida, irmãos, que são, e eu vou tornar a dizer, como eu falei até brincando aqui, que são piores momentos na nossa vida. Mas eu tenho certeza que você já teve momentos que não foram fáceis e você está aqui. E ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Não deixe essas coisas te entristecerem. Mas se levanta. Se levanta no teu Deus. Faz como Abacuque falou, ele é a minha força, ele é a minha força. Ele é a minha força. Se levanta nele. Davi, irmãos, certa vez ele chega no acampamento em Ziglag e diz a palavra que haviam levado as mulheres, haviam levado tudo que havia ali no acampamento. Ainda para ajudar, o povo quis colocar a culpa em Davi e quis apedrejá-lo. Mas sabe o que ele fez, irmãos? Diz a palavra que ele se fortaleceu em Deus. Ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ei, meu amado, minha amada, diante dessa adversidade, é momento de você se fortalecer em Deus.
Talvez essa adversidade seja na sua família, na sua casa, não sei. Talvez no seu trabalho, talvez na escola, eu não sei. Mas o que eu posso dizer para você nessa noite é aquilo que eu já falei. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele mesmo disse, eu não mudo. É só você continuar crendo. É só você continuar acreditando nele. É só você continuar, como eu falei, declarando. Né? E nós somos o povo da fé, irmãos. E nós sabemos disso, irmãos. O nosso declarar com a nossa boca, crendo com o nosso coração. Aleluia. Sabe, declare que nada vai te parar, né? Que não vai ter situações que vão te parar, que você continua confiando em Deus. Aleluia, 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 aleluia. Não deixe seu coração se abater diante das circunstâncias. Promessas Ele fez, Sua palavra tem poder. Aleluia. E o Seu reino buscarei, diante do que vejo. Aleluia. Leva muito além. Se eu passar pelo vale, não serei derrotado. Atravessando os rios, Declare isso nessa noite, não me afogarei. com todo o teu coração, crendo. Deus abre o caminho e eu nada temerei. Aleluia. Cada promessa cumprirá. Nenhuma delas falhará. Não vou me preocupar. Levanto minha Oh, aleluia. Ele continua sendo o mesmo. mãos. Começo logo a cantar. Minha vida é pra te adorar. Declaro a vitória e tudo feito está. Aleluia. Declare isso com alegria. Se eu passar Oh! pelo vale, não serei derrotado. Atravessando os rios, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Se eu estiver no fogo, não me queimarei. Diante do gigante, vitória cantarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Adiante, em volta, sempre ao meu lado. Nem sombra, nem vales me afastam de ti. Eu nada temerei. Adiante, em volta, sempre ao meu lado. Nem sombras, nem vales me afastam de ti. Eu nada temerei. Oh, aleluia. 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 Eu vou chamar o Cauê já para fazer a parte aqui da oferta. Mas enquanto ele está chegando, você vai sair do seu lugar, meu amado. E vai dizer pro teu irmão assim: meu irmão, fique em paz, porque o nosso Deus não mudou. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Sai do seu lugar, faça isso nessa hora. Mas é com alegria, meu irmão, é com alegria. Se eu estiver no fogo, não me queimarei. Diante do gigante, vitória cantarei. Deus abre o caminho e eu nada temerei. Pode continuar, termina aí.
irmãos. Vamos para os nossos dízimos e ofertas, amém? E essa área financeira, irmãos, é como o pastor disse, em tudo na nossa vida, se a gente não perseverar na palavra, não avança. E se você quer viver a prosperidade que Deus prometeu na palavra dele, ou se você está num momento ruim, passando uma necessidade, só temos uma coisa a fazer: perseverar na palavra. E o que a palavra de Deus diz, meus irmãos? Abram lá em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança. Irmãos, na vida financeira não tem jeito. Ou a gente aprende a semear, ou nós não vamos colher, amém? Então, se você entende essa palavra, levante sua mão, que o Michel e os meninos aí vão entregar o envelope. E lá em 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, se você entende, pode vir aqui, amém? Glória a Deus, irmãos, graça e paz. Amém. Olá, pessoal! Nós aqui do Alumni Estibai estamos preparando algo muito especial para vocês. No dia 14 de julho, nós teremos uma live com o professor e pastor Delfim Harft, com a matéria Aliança de Sangue. E no dia 24, nós teremos uma live com o profeta Railson, com a matéria Manifestações do Espírito. Sério, você não pode ficar de fora. Venha conosco relembrar os seus dias de Rema. Você, reacendendo nas matérias do Rema. Glória a Deus. Então, só reforçando, amanhã nós vamos ter uma live no Instagram, né? E essa live é com o pastor Delfim, nosso pastor presidente, e vai estar falando sobre a matéria Aliança de Sangue. Eu gostaria de saber quem são os formados no Rema aqui. Amém. Saudades dos tempos de sala de aula, não é? Então amanhã você vai poder relembrar um pouco daquilo que você viveu em sala de aula. Então nós vamos ter essa live e vai ser poderosa. Nós vamos ter uma outra live também com o profeta Railson, mas mais pra frente a gente vai estar anunciando. Então amanhã, 20 horas, no Instagram da Alumni, nós vamos estar compartilhando nos grupos da igreja para você estar ciente, mas já marca aí na sua agenda esse horário, porque vai ser poderoso, amém? Glória a Deus, vamos para os nossos vídeos de recados. Olá, igreja, graça e paz. Você está no melhor lugar que você poderia estar. E para nós, te servir é uma alegria. Agora se liga no verbo. Todos nós temos o Ministério da Reconciliação. E no próximo sábado vamos nos multiplicar e compartilhar as boas novas. Venha evangelizar conosco. Nós te esperamos às 16 horas aqui na nossa igreja. Será glorioso! No próximo sábado, dia 15 de julho, teremos o nosso culto de mulheres curadas para curar. E nesse mesmo dia e horário também teremos o culto de homens multiverbo. Atenção, haverá departamento infantil à disposição nesse dia. Será um tempo maravilhoso de muita comunhão e unção.
No próximo domingo, iremos levantar uma oferta missionária ao casal Leide e Diego, que foram adotados pela nossa igreja. Os nossos irmãos estão no campo, cumprindo o ID e levando a palavra do Senhor. E você pode ser participante com as suas orações e ofertas. Os nossos cultos acontecem sempre às terças e quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos, às 18 horas, temos o nosso culto da família. Venha cheio de alegria e expectativa para cultuarmos juntos. Se você faz parte da liderança ou de algum departamento de socorros, você não pode ficar de fora. Se você faz parte da liderança ou de algum departamento de socorros, você não pode ficar de fora. O segundo lote está no valor de R$ 160 sem kit lanche. E para irmos no conforto e aproveitarmos tudo, a nossa van ficou no valor de R$ 50. Para mais informações, procure pelo Pastor Edilson ou pelo Will. Faça parte desse tempo de direções e instruções. O Verbo no Lar vai propagar a palavra de Deus. Vidas serão salvas e transformadas pela palavra ministrada no seu lar. Se você deseja ser participante dessa grande obra, procure pelo Pastor Eduardo. Você sabia que em nosso Verbo Shop nós temos diversos livros com temáticas diferentes para te abençoar? Eu quero te encorajar a passar por lá e edificar a sua fé. Transforme a sua vida, a sua família e o seu ministério. Continue conectado com a sua igreja através das redes sociais Verbo da Vida Atibaia. Se prepare para dias extraordinários. O melhor está por vir. Somos uma grande família. Temos uma grande visão. Tchau e até o próximo culto!